Olá, meu nome é Pedro Flório, eu sou técnico de som aqui da cidade de Jacareí. Eu estou aqui para dar uma aula para vocês sobre a montagem básica de pequenos shows. O meu objetivo é ensinar quem está com dificuldade para montar seu próprio som, para quem tem dificuldade para ensaiar, para fazer um som à noite e tal, pequenos shows, como se virar um pouquinho melhor. Principalmente na questão com as mesas de som, com as caixas de som, os microfones, os amplificadores. Vou dar uma passada em cima disso aí para vocês, ok? A primeira coisa que eu deixo como uma dica é sempre ter a comunicação com a banda que você vai receber, ou com quem vai tocar com você, e entender o espaço que você vai ter que amplificar, entender quantas pessoas vão ouvir esse som, qual equipamento você tem na mão. Esse tipo de coisa a gente condensa tudo num documento que a gente chama de rider técnico. O rider técnico ele tem a lista dos instrumentos que vão tocar, o input list desses instrumentos, qual a ordem que eles vão entrar na mesa de som, um mapa de palco, que é a posição das pessoas que vão tocar, aonde elas vão estar no palco, e qualquer outra informação que possa ajudar na montagem, cenário, iluminação, coisas que serão usadas a mais. Um ponto importante para a montagem de som, muito importante, é conhecer a qualidade da energia elétrica que está recebendo, porque isso pode danificar equipamentos que são caros, que pode acabar com a noite, pode acabar com o evento, né? Então a gente tem que estar muito esperto com o tipo de tensão, né? Se é 110, se é 220. Aqui no Brasil isso é uma bagunça, tem cidade que é 110, tem cidade que é 220, a gente nunca sabe, ainda mais quando tá a banda virando, turnê, indo pra lá e pra cá, né? Então a gente tem que ficar bem esperto com isso. Existem várias maneiras de você medir, tem aparelhinhos que são super simples, você coloca na tomada e eles te indicam com uma luz ou duas, se é o ponto é 110, 220. Ou então a gente pode medir com um multímetro, e eu vou ensinar isso pra vocês agora. Para medir a energia elétrica da tomada, a gente tem esse aparelho que é o multímetro. O multímetro ele faz várias medidas, né? Mas uma delas é a medida de tensão alternada, volts e esse sinal de til do lado, tá vendo? É corrente alternada, é o que a gente tem, é o que a gente recebe aqui na nossa tomada, né? E vai ter essa escala de 750 e essa escala de 200. Como a gente quer medir até 220, né? A escala de 200 nos serve. Aqui seria para tensão alta e às vezes não funciona sempre. Então deixando essa escala, as pontas de teste dele sempre tem uma vermelha e uma preta. A vermelha vai ser onde está ligado voltagem, resistência e microamperagem. É esse símbolo que aparece aqui. E a preta nesse símbolo que tem com, aparece aqui. E é muito simples, uma vez colocado aqui, você coloca nos buracos da tomada cada ponta de teste 1. Toma cuidado para não encostar os ferrinhos, né? Claro. Mas ele estando lá dentro, você olha no termômetro, esse aqui é digital, né? Tá dando pra gente aqui já 123. Uma tomada 110, ela dá entre 110 e 127 volts, né? Isso é aceitável. Então tá aí, 123 volts. Essa tomada é 110. Aí beleza, uma vez que está tudo alinhadinho, você sabe onde é 110, sabe onde é 220, quem precisa do que, né? Isso também é outra informação que cabe no rider técnico. É hora de começar a montar mesmo os equipamentos. Esse mapa de palco que a gente está trabalhando hoje é um mapa de palco de uma banda simples. Bateria, baixo, guitarra e teclado, além de 2 vozes, né, que eu também vou deixar montado. A gente começa montando os amplificadores, achando principalmente o espaço deles dentro do mapa de palco, qual é a voltagem que eles vão usar, né? E principalmente a posição para quem vai tocar, tá confortável ou não, né? Se vai ouvir, se vai conseguir levar o som para frente e tal. Cada tipo de instrumento tem um tipo de amplificador. Por mais que eles sejam muito parecidos na sua forma e na sua composição, eles dão características de som diferentes. Às vezes é um som mais agudo, às vezes é um som mais grave. E isso a gente vê muito a diferença, principalmente em amplificador de contrabaixo e amplificador de guitarra. O amplificador de contrabaixo em geral é igual esse aqui,
São 4 alto-falantes de 10 ou de 8 polegadas, com um cabeçote para conseguir jogar bastante potência num som que é difícil de ouvir, né? Porque é grave, né? Então ele tem essa característica de colocar sons graves. O amplificador de guitarra, ele já é um amplificador mais estridente, mais preparado para aguentar essa porrada de som que o guitarrista gosta de colocar. E também não distorcer nada, né? Saber tudo, tem todas as equalizações, são específicas para guitarra. Então uma vez que a gente tem o amplificador no lugar, bonitinho, já fazendo som, o guitarrista está lá tirando som, o baixista está tirando som, a gente vai espalhar os microfones, começar a microfonar, né, o que precisa ser microfonado. Nesse caso desse mapa de palco, a gente vai ter o bumbo e 2 microfones de voz. Uma coisa importante é saber do tamanho do espaço onde o público fica, porque muitas vezes em bares, restaurantes, a gente não tem palco, a gente é o mesmo espaço, divide-se a mesma sala. Então tome muito cuidado com isso, com os pedestais, com os cabos. Então o pedestal, o microfone principal que a gente acha em muitos lugares por aí, né? É esse estilo de microfone aqui. Microfone muito utilizado para voz, né? Ele aguenta muitas coisas. Ele é um microfone dinâmico. Eu vou deixar agora na tela uma lista dos microfones, que é o que eu vou falar sobre eles para vocês, né? Essa imagem que vocês estão vendo na tela contém alguns modelos de microfones dinâmicos. Os microfones dinâmicos são mais encontrados nos palcos menores, e isso porque eles são simples, tanto na construção deles quanto na operação. Ele não precisa de nenhum tipo de alimentação diferente, basta um cabo comum XLR, e também a sensibilidade dos microfones dinâmicos é um pouco menor. Você consegue ter mais controle sobre aquilo que você quer captar e não captar os sons do ambiente de fora do palco. Isso, quando você tem um público muito próximo, pode ser um problema. Tanto que os microfones condensadores, esses que estão aparecendo agora, eles são mais utilizados em estúdio, em lugar que você tem um controle, um isolamento acústico, e você consegue captar e traduzir mais fielmente o som do instrumento ou da voz. Já os microfones de fita, esses sim, são a tradução mais fiel do que a gente capta para o que a gente ouve, mas ao mesmo tempo eles são muito frágeis. Esses microfones têm uma fita de alumínio muito esticada, muito fina, que se você se enganar e ligar o 48 volts nele, você estraga o microfone. Então é um microfone que não é nada indicado para palco, é um microfone muito utilizado em estúdio, mas com muito controle, né? Então eu deixo aí a dica de tomar muito cuidado com o microfone de fita. Outra coisa que a gente tem que se ater é o padrão polar do microfone. O padrão polar é identificado com esses símbolos. Alguns microfones têm uma chave seletora que você pode escolher, né? Em qual padrão cardioide vai funcionar a cápsula. Então aprende bem esses desenhos aí que podem te ajudar. A gente tem esse tipo de microfone de cápsula média, muito utilizado para voz, para palcos em geral, né? Tanto para palestra quanto para canto. Ele é muito utilizado. Existem marcas e modelos específicas e tal, mas em geral a captação dele é muito parecida. E também tem esses 2 microfones, que são estilos diferentes. Esse microfone com a cápsula bem mais larga, ele também é dinâmico e é muito utilizado para sons graves. Então aqui a gente vai usar ele para fazer o som do bumbo da batera, né? Esse é o outro microfone que ele é uma canetinha, que a gente chama, né? Mas ele é um microfone condensador de cápsula pequena, então utilizado para fazer over de batera, para ficar em cima de pratos, distanciado da fonte de som, mas de fontes de som específicas, né? Por exemplo, os pratos da bateria, é o que a gente faz de over de bateria, né? Nesse caso não vou usar, só estou mostrando para mostrar os diferentes tipos de microfone. Tem vários outros, eu vou deixar também, né, junto com a lista, a imagem de outros microfones e a aplicação de cada um. É muito importante se ater a qual microfone usar e para que usar, porque isso pode dar uma confusão, pode te gerar uma captação muito abrangente de uma coisa que você não quer muito, que é, por exemplo, você está num bar, num lugar pequeno, está tocando um violão e com um microfone com uma captação ótima, você vai ouvir todo o serviço da casa passando nas suas caixas também, né? Então é legal sempre contar com esses microfones dinâmicos para tocar na noite, assim, em palco, né? E deixar os microfones de condensador para momentos específicos. Outra diferença que é legal de falar sobre microfones é que os microfones dinâmicos, eles não precisam de nenhum tipo de energia diferente. É só você plugarem na mesa
dá ganho da estrutura e ele vai sair som. Os microfones condensadores, eles precisam de um tipo de energia específica chamada Phantom Power. Ele dá, as mesas de som em geral tem essa opção de você ligar o Phantom Power em algum canal, o canal que está ligado a esse microfone condensador, né? Porque senão não sai som, ele tem que ter esse som específico. Ou então existem aparelhos que fazem só isso, que só dão esse 48 volts, né? Mas isso é uma coisa bem específica. Em geral, em mesas de som, daqui eu vou falar agora daqui a pouco, essas mesas mais simples, elas têm a opção de 48 volts. E sabendo qual os microfones certinhos que a gente quer usar e qual precisa ser utilizado, a gente tem que saber os pedestais, como a gente coloca os pedestais no lugar e qual tipo de pedestal que a gente tem e a arrumação dos cabos nesse espaço que a gente tem, nesse palco que a gente tem. Na hora da gente montar os microfones, a gente tem que contar sempre com os pedestais, né? Os pedestais, eles têm diferentes tipos, diferentes formas, mas em geral eles têm controles de altura, né, diferentes, isso aí vai depender de quem vai tocar, e um cachimbo para colocar o microfone específico, né? Eu sugiro sempre espalhar os pedestais no lugar que está indicado. Uma vez colocado o pedestal no lugar, ou os pedestais no lugar, você passa os cabos. Uma coisa que eu faço, e muita gente faz porque previne o microfone cair no chão e tal, é colocar o cabo primeiro, deixar o cabo rente ao pedestal e o bolo de cabo do lado. Aí quando você souber para onde levar, você vai no bolo de cabo e vai puxar com cuidado o quanto de cabo que você precisa, né? Nesse caso aqui eu vou pegar quase tudo, mas sei lá, deixa enrolado assim um tanto. E sempre escondido de outros cabos, né? Uma vez que ele tá alinhadinho e vai para a mesa. O outro cabo a gente faz a mesma coisa. Aí coloca eles sempre pertinhos um do outro, debaixo do pedestal, a sobra, para que não tenha nenhum problema de tropeçar e tal. E aí, uma vez que todos estão alinhados, passa uma fita, né? Vem passando fita. Aí beleza, pedestal colocado, cabo colocado, aí sim, você pega o microfone. O cabo XLR sempre tem um dentezinho que cabe certinho no dentezinho do receptor do microfone. Então nunca é com força, a força pode estragar. É até ouvir um clique. E aí você coloca o pedestal no microfone e está pronto essa parte. Aí colocados os cabos arrumadinhos no palco, a gente tem que ir lá na mesa de som e plugá-los, saber aonde plugar. E a mesa de som, ela é o centro de todas as atenções de um PA, né, de um som, porque é lá que a gente junta tudo e de lá sai tudo também. Então a gente tem que se ater muito para os diferentes tipos de mesa, onde são os conectores certos e onde são as saídas e entradas certas também. E aí os conectores que a gente tem são esses. As entradas da mesa, elas são específicas para cada canal. Então é o seguinte, se você vier aqui e olhar por cima, a gente tem 4 XLRs, que eles representam o quê? O canal 1, 2, 3 e 4. Se você ligar o 1 aqui, esse vai ser o fader do 1, esse vai ser o ganho, é esse canal que vai ser utilizado, né? No caso dessa mesa, aquela coisa que eu tinha dito, aquele papo que eu tinha dito sobre instrumentos de microfone ou instrumentos de linha, aqui ele tem as duas entradas. Pode entrar um microfone ou um instrumento de linha. Só cabe a gente ficar atento a isso e a estrutura de ganho, né? E aí ele tem até um botãozinho aqui que é um cut, um low cut. Ele corta uns graves para deixar mais atenuado. E no geral aí é questão de operação, né? Mas só para mostrar, a gente tem equalizador, os botõezinhos azuis. Aqui a saída para um auxiliar só que tem essa mesa. E uma saída de efeito também, né? E aqui é o pane. O pane é, se você quer mandar, estando ligado num LR, você quer mandar mais sinal desse canal só para o lado esquerdo ou só para o lado direito, né? Ou mixado no meio, como está aqui. E o fader, né? Que é o graduador, né? É o quanto você quer mandar para a sua saída, para o main out. Além disso, você tem aqui um botão de mute,
apertado ele está mutado, desapertado ele está passando o sinal, ele acende a luz, né? A mesa está desligada nesse caso. Um botão de solo, que é todos os outros canais vão ficar mutados, só esse canal vai falar. E para onde você quer endereçar, ou para o sub ou para o main out. Essa mesa de som que eu estou mostrando é uma mesa de som analógica. Isso quer dizer, todos esses botões dela são funções específicas para cada canal. Cada canal tem o seu equalizador, tem o seu compressor, a sua estrutura de ganho e o seu fader de saída. As primeiras mesas, os primeiros mixers sempre foram montados assim. Quanto mais tecnologia a gente foi tendo, que a gente foi pondo mais canal um do lado do outro. Mas cada canal era uma central de recebimento de informação, né? de sinal, de microfone ou de linha. As mesas digitais, depois das tecnologias e pesquisas com os processadores e a informática ficando mais forte, foi tendo uma diminuição do nível de trabalho que você tinha com a mesa analógica. Uma não tirou o trabalho da outra. Ainda existe muito som feito com mesa analógica, mesmo que raro, mas existe ainda a mesa analógica, tanto que é essa que está aqui. Mas as mesas digitais elas tentam simplificar o trabalho da operação, principalmente. Agora, a montagem dela, em geral, ela vai ser igual. Algum lugar ela vai ter as saídas para o PA, as saídas para os monitores, as saídas para os auxiliares, as entradas dos microfones. É tudo igual. A diferença mesmo é a operação. E como essa aula é uma aula de montagem, a gente vai vou deixar a montagem da mesa analógica aqui como exemplo. E uma dica que eu deixo é sempre quando você for operar uma mesa nova, leia o manual. Porque é difícil a gente ter uma mesa. A gente sabe que foi contratado para um som e vai ter tal mesa. Mas você não conhece ninguém que tenha. Sempre existe o manual dessa mesa por aí. Dá lá uma fuçada. Hoje em dia tem até uns simuladores dessa mesa, né, emuladores, né, na internet, tá, para você procurar e estudar. Uma diferença que a gente tem, que tem que se atentar também, é para o tipo de sinal que a gente quer ligar na mesa de som. Ou que a gente quer ligar no amplificador, que seja. Existem dois tipos de sinal básico. O sinal de microfone e o sinal de linha. O sinal do microfone, o sinal que entra no microfone, que ele capta o som que está aqui em volta, ele transforma em pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos chegam na mesa de som como só pulso elétrico de muito baixa tensão, muito pouquinho. O nível de sinal é menos 10 decibéis. Isso é um nível de sinal de microfone entrando. Por isso que a gente tem que pegar a estrutura de ganho e aumentar. Isso para quem opera som também é uma coisa de se estudar, é a estrutura de ganho. Existem instrumentos que não os microfones, né? Instrumento com um captador, tipo violão captado, uma guitarra, um contrabaixo. Esses instrumentos eles têm sinal mais forte, tanto quanto ativo quanto passivo. Eles chegam com um sinal mais forte, eles chegam com mais 4 dB. Então a gente tem que saber qual canal ligar, porque tem mesa de som que tem canal híbrido, que é só você ir lá e apertar um botão, ele muda o tipo de sinal. Mas tem que ter mesa que não, principalmente as mesas analógicas mais antigas. E isso é uma coisa que pode dar um susto danado ou até danificar equipamento. É perigoso. Então os instrumentos de linha são ligados, em geral, onde está escrito line in, é porque esse canal ele recebe o instrumento com ganho mais forte. Ele já tem um atenuador de ganhos. Muita atenção com isso. E para isso que a gente tem um aparelho chamado DI. O DI ele é um conversor de ganho. Ele converge o ganho, vamos supor, liga uma guitarra num DI, a saída do DI vai sair num cabo de microfone com o sinal de microfone. Já vai sair com o sinal baixinho para você depois acertar a sua estrutura de ganho. Ele é em geral uma caixinha assim, com uma entrada ou duas que tem uma saída. Essa saída é balanceada, ela é de cabo de microfone. A gente tem que se atentar também aos tipos de caixa de som que a gente tem disponível, né? Basicamente temos dois tipos, as caixas ativas e as caixas passivas. As caixas ativas têm dentro delas, embutidas nelas, o amplificador que vai amplificar esse som. O sinal que chega na mesa de som, ele chega também fraquinho. Se ligar só no papel do alto-falante, ele não vai fazer som nenhum. Você tem que passar para o amplificador. Essas caixas de som são ativas porque tem o amplificador dentro. Então é só você tirar da saída da mesa de som
e plugar nela, ela vai fazer som. Agora, as caixas passivas, você precisa ligar a saída da mesa de som em um amplificador e desse amplificador você liga numa outra caixa. Existem tipos de caixas também que são pareadas, como esse PA que a gente tem aqui. Uma caixa é ativa e a outra caixa é passiva. Ela rouba o som, a gente fala que dá um jump. O som dá o jump de uma para outra. Então você tira da mesa de som só uma saída e liga na caixa ativa. Da caixa ativa você faz um outro cabo para a caixa passiva. Essa é a traseira que a gente espera de uma caixa de som ativa. Como eu sei que ela é ativa? Porque ela tem botões de ganho, né? Então ela tem um amplificador dentro dela. Isso eu sei, né? Isso dá pra saber, porque ela tem esse monte de botão. Vai ser equalizador aqui nesse caso, diferentes entradas. No nosso caso aqui, no nosso PA, que saiu lá da mesa de som, é esse cabo aqui. Um cabo XLR macho. Ele vai ser plugado aqui, ó, balança de line. Uma vez que entrou, tá lá. Como esse PA ele é ativo, a gente tem esse cabo também, esse padrão de cabo, que a gente chama de Speak On. Ele tem também uma chavinha aqui, tá vendo? Que encaixa certinho e gira. Quando faz o clique, ele tá ligado. E esse cabo tá passando pro nosso outro PA, que é um PA passivo. Mas ele recebe esse sinal do cabo Speak On, que é esse aqui, né? Aquele que tava lá, tá ligado aqui. Então, ó, como o lateral da caixa passiva, ela não tem nada a não ser uma entrada de Speak On. Por quê? Ela não tem amplificador dentro dela. É só o alto-falante. E também tem uma ordem para você ligar o som. Quando você está tudo montado, tudo certinho, tudo bonitinho, você não pode ligar primeiro o PA e depois ligar as outras coisas. Porque quando você liga a mesa de som, o amplificador, eles sempre geram um sinal. Esse sinal é alto, é um sinal de teste. E se tiver o PA ligado, qualquer caixa de som que estiver ligada, ela vai amplificar esse som. Então tem que ficar muito esperto com isso. Primeiro liga todos os aparelhos, liga a mesa de som e depois liga o PA. E para desligar, a sequência é ao contrário daquela. Você desliga primeiro os amplificadores da caixa de som. Uma vez desligado esse amplificador, nada mais vai fazer som. Aí você pode desligar a mesa de som, pode desligar o amplificador, pode desligar tudo à vontade. Esse é o fundo da mesa. O fundo da mesa tem as saídas, em geral tem as saídas de som, não as entradas. Né? Que no nosso caso a gente está procurando aqui Main Outputs, que é onde a gente vai mandar para o nosso PA, L e R. Né? Se você tiver dois amplificadores, um para o lado esquerdo e um para o lado direito, você vai ligar um em cada um. No nosso caso aqui, como a gente tem um só, a gente liga um só. Então é um cabo XLR fêmea que está no nosso PA, ele vai aqui no L. Se a gente tivesse um subwoofer, eles sairiam aqui. Isso seria para palcos maiores, então eu vou me ater só nessa parte. Ok? E é isso, uma vez que terminou, você faz, eu dou a mesma dica, né? Tira o cabo do microfone e guarda o microfone, primeira coisa. Porque o microfone tá guardado, tá garantido que não vai cair no chão, não vai molhar, não vai acontecer nada. E quando os cabos estão desconectados, tanto da mesa quanto do microfone, a minha dica de ouro para o cabo durar bastante é não, se a gente enrola ele todos no mesmo sentido, o que a gente está fazendo na verdade é, ó, tá vendo? Já criou uma bola aqui no meio. É enrolar os outros cabos que estão aqui dentro também. Porque o cabo de microfone, como ele tem 3 pontos, ele tem outros 3 cabos aqui dentro, apertadinhos, né? Então se eu enrolo ele só assim, fazendo assim, eu tô lá embaixo, a sobra do meu cabo tá ficando toda enrolada. Com isso, o cabo vai ficando torcido e ele começa a romper lá dentro. Como que a gente faz? Isso eu aprendi no primeiro estúdio que eu trabalhei. A primeira volta é normal. Aqui tudo bem. E aqui eu enrolei o cabo lá. Mas como que eu vou desenrolar? Fazendo o movimento contrário. Ao invés, aqui eu peguei e enrolei. Agora o próximo eu pego e levanto. Só. Pra mim, entende? E a outra é normal. E essa eu pego e levanto. Então, quando eu faço isso, eu não estou dobrando o cabo de lá, eu estou desdobrando aquilo que eu dobrei. Entende? Então aqui, ó, dá pra ver até nessa bola que ela já desfez. Aqui eu enrolo e aqui eu desenrolo.
tenta aí bastante vezes, não é tão fácil quanto parece. Pega um cabo aí e vai tentando. Mas eu te garanto que é muito melhor. E para finalizar, não faça isso de enrolar o cabo no cabo mesmo. Coloca um velcrinho, isso aqui é fácil de instalar com fita mesmo, e termina cada cabo enrolado no seu velcrinho. Assim seus cabos duram muito mais, os cabos do lugar que você trabalha duram muito mais. Então é isso. O objetivo dessa videoaula é mostrar mesmo a montagem básica de som, de pequenos palcos, né, de pequenos shows. Também o cuidado com o equipamento, né, principalmente. A questão não é fazer a operação de som, né, a operação de som acho que já é um outro ponto, uma outra atenção que tem que ser dada, um pouco mais complexo. É isso, eu espero que tenha agradado vocês, agradeço a sua atenção e até o próximo.